Feche os seus olhos, esse é um momento agora de clamor a Deus, pela causa que você quiser, uma causa pessoal, é um tempo de clamor, onde nós vamos clamar a Deus por milagres. Cada um precisa de um milagre diferente, um favor diferente, tem uma vida diferente, mas o nosso Deus é o mesmo, nós vamos clamar nesse ambiente de fé, eu creio que Deus vai operar na sua vida, amém? Você que está no online também, una a sua fé conosco, feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Pai, primeiramente te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa oportunidade na sua casa, te agradecemos pela família de Cristo, a qual, pela sua graça, nós somos inseridos. Nós te agradecemos, Pai, pela bênção que virá, te agradecemos pelo futuro que o Senhor já preparou. Nós não cremos que o Senhor está preparando uma bênção para nós, nós cremos que o Senhor está nos preparando para sermos uma bênção por onde formos, aonde estivermos. Meu Deus, eu te clamo para que o fogo do céu esteja em nossos corações e o nosso desejo por mais de Ti aumente a cada dia, ó Deus. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu clamor, precisamos do Teu favor. De Ti vem o nosso desejo de Te adorar, de Ti vem o nosso amor para nós Te devolvermos. Então nós Te clamamos, Pai, que a Tua porção seja derramada nesse lugar em nome de Jesus. Meu Deus, aonde há alguém aqui necessitando de cura, que o Senhor possa derramar cura pelo Teu favor em nome de Jesus. Seja uma cura espiritual, seja uma cura emocional, seja uma cura física, ó Deus, ou se porventura a razão da oração de alguém é um terceiro, uma terceira que aqui não está, mas que precisa ser tocado pelo Seu milagre. Nós Te clamamos e cremos que o Senhor pode visitar essa pessoa exatamente agora. Esteja ela em casa, esteja ela no hospital, esteja ela numa estrada, nós Te clamamos por cura sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Nós Te clamamos por livramento de morte em nome de Jesus. Meu Deus, nós Te pedimos para que nesses dias, onde a cidade está com uma frequência diferente, está com uma festa diferente, com uma atmosfera diferente, que o Senhor possa guardar as pessoas que aqui estão, livrar de morte, livrar de acidente, livrar de incidente, ter misericórdia, Deus, e que o Senhor continue a encontrar corações, a surpreender corações. Como igreja também nós intercedemos pelo impacto de carnaval, pelos missionários que ali estarão profetizando a Tua palavra, anunciando a Tua salvação aos foliões. Meu Deus, que a Tua salvação seja real nesses lugares em nome de Jesus. Nós Te clamamos, Pai, para que nessa noite os nossos ouvidos, não apenas físicos, mas também espirituais, estejam abertos ao Teu favor, estejam abertos à Tua voz, que o nosso coração consiga entender o que o Senhor quer ministrar, e que os nossos pés caminhem na direção que o Senhor vai nos indicar, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também pelo ofertório separado aqui nessa noite, por cada entrega feita no Seu altar. Nós pedimos o Teu favor, te pedimos a Tua graça sobre essa obra, sobre a vida de cada um dos irmãos. Meu Pai, se há alguém aqui precisando de uma provisão extraordinária, nós Te clamamos, nós colocamos no Teu altar, nós pedimos a Tua intervenção e queremos ouvir o testemunho desse milagre em nome de Jesus. Se há alguém no online, meu Deus, precisando nesse momento da mesma forma, e acha que a oração é menos poderosa porque está no online, eu Te peço que o Senhor mostre a essa pessoa, mostre a essa casa, mostre a essa família, que a Tua mão pode alcançar até os confins da terra. Que em nome de Jesus, o Seu amor seja ministrado a nós através de cada milagre, e nós Te agradecemos como igreja, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo... Nós vamos ler, na verdade, alguns versículos, e nem sempre será em ordem, né? Mas nós vamos começar aqui do versículo 1 de Êxodo 14. E antes de ler o texto, na verdade, eu gostaria que todo mundo que está aqui no presencial, por gentileza, pega o teu celular agora mesmo, abre na transmissão do YouTube, deixa um like na transmissão, por gentileza. Você que está aqui no presencial, pega o teu celular, vai lá no canal do YouTube, deixa um like, isso faz diferença, isso vai ser bom para que essa mensagem chegue para mais pessoas ainda, e pode ter certeza que o teu like transforma o YouTube no missionário. E essa mensagem vai chegar no coração que você nem conhece, mas que chegou lá por conta do teu like, teu compartilhamento. Faz isso, é importante demais para a nossa transmissão, tá bom? Êxodo capítulo 14...
Vamos lá. Nós vamos ler o versículo 1, mas antes de ler o versículo 1, eu gostaria de ler com vocês o versículo 13 e 14. A gente vai ler o 13 e 14. Daqui a pouquinho a gente volta para o 1, tá bom? É que nem aqueles filmes, né? Que começa pelo final e depois volta a história para o início. Mas vamos lá, vai dar tudo certo, meu irmão. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estejam quietos, ou em algumas versões, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis, em outras versões, e vós vos aquietareis. Deixa eu explicar rapidamente o contexto dessa palavra. Nós estamos aqui diante do momento pré-abertura do Mar Vermelho. Spoiler, o mar vai abrir, tá? Todo mundo conhece essa história. Mas esse momento é muito marcante porque o povo está saindo do Egito, o povo de Israel está saindo do Egito, depois de 400 anos de escravidão. Eu vou contextualizar no meio da pregação um pouco mais sobre isso, mas é um momento que essa geração vai ver a liberdade pela primeira vez. E acontece algo muito marcante, porque o mesmo faraó que liberou o povo, depois das 10 pragas, ele volta agora para buscar o povo. O povo fica aflito, e nesse momento o povo vai reclamar com Moisés. Razão pela qual Moisés fala isso: olha, fiquem quietos, aquietai-vos, acalme seu coração, porque o Senhor lutará por vocês. Todos nós temos lutas diversas. Se eu passasse o microfone para cada um dos irmãos aqui, cada um de vocês teria uma história de luta para falar. Luta profissional, na vida profissional, luta na vida emocional, luta na vida espiritual, na vida familiar, em qualquer área, todos nós temos luta. Mas a grande alegria não é a ausência de luta. Eu sei que às vezes no cansaço a gente deseja, né? Senhor, dá 2 altos aí, quem sabe nessa temporada eu quero desfrutar do descanso, mas o descanso eterno mesmo é só na glória, meu irmão. Enquanto você estiver aqui vai ter luta, mas graças a Deus nós temos alguém que luta por nós. Deus não luta apenas conosco, Deus luta por nós. E esse Deus que lutou por Israel há milênios atrás, nessa história de Êxodo 14, é o mesmo Deus que luta por mim e por você exatamente agora. Então Deus vai ministrar na sua vida através de diversos símbolos dessa história aqui. Quanto mais atento você estiver, e quanto mais sensibilidade você tiver em seu coração, mais detalhes você vai pegar nessa ministração aqui, amém? Então vamos lá agora para o versículo 1, que vai dizer o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Eu gostaria que Gilson, por gentileza, colocasse na tela essa imagem que eu passei para eles. Consegue, Gilson, agora? Porque eu quero mostrar para vocês um detalhe do texto. Porque, deixa a imagem, daqui a pouco eu olho para ela. Porque às vezes a gente acha que na Bíblia tem algumas coisas que são irrelevantes, né? Início de ano o pessoal fala assim: Tiago, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí começa lá Gênesis, fantástico. Êxodo, maravilha, se deleita. Gênesis e Êxodo, teve até uma novela na Record um dia desse, o negócio é maravilhoso. Aí chega em Levítico, e fulano que é filho de Ciclano, que é filho de Beltrano, e fulano que tem que vestir a roupa tal, de tal forma, e tem que oferecer o sacrifício assim, 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 assim. E você começa a pensar: nossa, para que todas essas coisas na Bíblia? Nada disso fala comigo, nada disso me ministra. Mas cada detalhe na Bíblia está ali para nos ministrar. Você não pode forçar o texto, mas se você investigá-lo da forma certa, você vai ver que no detalhe Deus fala com você. Então no versículo 1, diante dessa saída do Egito, o povo já saiu do Egito, o povo está numa região, na verdade, perto do Mar Vermelho, que é justamente essa região, por nome Pi-Hairote. Essa foto, inclusive, eu peguei hoje no Google Maps. Você colocar no Google Maps hoje, Pi-Hairote, a mesma região da época passada é a mesma de hoje. Só não tem a estrada, né? Essa estrada que tem hoje não tinha naquela época. Mas a palavra Pi-Hairote significa justamente boca da liberdade. Quando o povo estava na boca da liberdade, Deus mandou que eles ali acampassem. E observe que não era uma estratégia muito inteligente ficar ali. Justamente porque vocês estão vendo essa região triangular, que agora que eu estou olhando, parece até um pouco do mapa de Salvador, não é mesmo? Aquela pontinha ali. Essa região triangular é justamente o Pi-Hairote, e o povo estava cercado ali. Isso é ruim por quê? Porque as forças egípcias poderiam chegar de um lado do outro, cercar, do outro lado tinha o mar,
Então era, desculpe o termo, burrice ficar ali. Mas foi Deus que pediu para eles ficarem em Pi-Hairote. Detalhe maior do texto. O texto vai dizer, Deus fala assim, ó, fiquem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Sabe o que significa Migdol? Alguém aqui sabe o que significa Migdol? Então me pergunte, o que é, Tiago? O pessoal aqui não está ligado não, Luiz. Vou dar um tempo para você respirar, pega fôlego. Vai ter que falar em alta voz. O que é, Tiago? Calma, segura, pelo amor de Deus. No 3, tá? Para ficar bonitinho, para estar na transmissão lá, ficar legal. O cortezinho que o ainda está fazendo, vai ficar lindo. 1, 2, 3. Rapaz, agora sim, glória a Deus. Vocês parecem que estão guardando energia para o carnaval? A expressão Migdol significa fortaleza. Então, provavelmente, naquela região, nessa região de Pi-Hairote, havia uma fortaleza, um posto militar do povo egípcio. Uma base militar do Egito. Aí não faz sentido, peraí. O povo está saindo, está fugindo do Egito. E aí, de repente, pode tirar a imagem se quiser, tá? E aí, de repente, o povo está saindo do Egito, Deus manda o povo ficar numa região que é completamente encurralada, que é completamente errada em termos de estratégia militar. Mas essa é uma direção dada por Deus. E às vezes, Deus nos dá uma direção que no nosso hoje, na nossa avaliação atual, não faz sentido. Sabe por quê que muitas coisas que Deus nos fala no presente não faz sentido? Porque Deus vê coisas que a gente não vê. Porque Deus sabe de situações que a gente não sabe. Porque Deus enxerga o futuro de um modo que nós não conseguimos enxergar. E detalhe final desse texto que nós falamos aqui. Olha, fique lá em Pi-Hairote, tá? Onde tem Migdol e o mar, ou seja, onde tem um posto militar do Egito, e acampem à beira-mar defronte de Baal-Zephon, que era um ídolo egípcio da época. O pior lugar para se estar naquele momento era aquele lugar. E Deus manda o povo de Israel ir para aquele lugar. Sabe por quê? Porque tem lugares onde Deus nos coloca que a gente olha para o lugar e parece que o lugar tem uma tatuagem escrita: improvável, impossível, não tem como dar certo. Mas são nesses lugares onde a glória de Deus se manifesta. Deus pode te colocar em lugares onde você diz: daqui não tem como sair nada de bom, daqui não tem como dar certo. Mas o que faz dar certo não é a circunstância, o que faz dar certo é o Deus que governa sobre toda a circunstância. E o que faz você desfrutar do milagre é justamente obedecer a Deus, mesmo quando as ordens de Deus parecem te colocar numa enrascada. Deus fala para que o povo fique nessa região. Moisés vai para lá. E é interessante que no versículo 3, Deus começa a explicar essa ordem para Moisés. Deus começa a dizer assim, versículo 3, olha só, Moisés: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Ou seja, eu estou com tanta razão no que eu estou falando aqui, explicando para vocês. A ideia era tão ridícula aos olhos dos homens, que Deus fala: olha, quando vocês ficarem aí, o faraó vai pensar que vocês estão perdidos, porque não faz sentido ficar aí. Mas Deus é um Deus estrategista. Deus é um Deus que tem uma mente muito acima da nossa mente. Desculpe estragar o spoiler, mas você sabe que o mar vai se abrir, os egípcios vão morrer. Se você não sabe, está sabendo agora, desculpe estragar. Mas se você for lá em Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 15 traz um cântico que Moisés faz. Para quem não sabe, Moisés escreveu alguns salmos da Bíblia. Moisés era um compositor. E Moisés começa a fazer um cântico, ele vai ler versículo 1, versículo 2, versículo 3. E no versículo 3, ele fala assim, ó, na minha versão está escrito assim, ó: o Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Em algumas versões, se você for ler na sua Bíblia pessoal, vai estar escrito: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Em algumas outras versões está escrito: o Senhor é valente, o Senhor é o seu nome. Essa expressão, que é traduzida em português para guerreiro, valente ou homem de guerra, é uma expressão que, quando você vai no original para buscar o significado contextual dela, Moisés está criando uma poesia, ele está compondo uma música dizendo assim, ó: o Senhor tem a mentalidade de um estrategista militar. Ele está pensando muito à frente. Tem alguém aqui que joga xadrez? 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 Só você, não é possível. Mais alguém? Ó, lá no fundo o Gilson joga xadrez. Rapaz, tem um tempo. Joga xadrez também? Tem um tempão que eu não jogo xadrez. Eu só sei o movimento das peças, mas não sei, esqueci a estratégia total. É interessante que no xadrez, às vezes uma pessoa que é bem avançada, né, no jogo do xadrez,
você acha que a pessoa está perdendo. Porque a gente tem a mentalidade da dama, né? Nós, os réis mortais, a gente pensa em jogar dama. Dama, você vai ali destruindo as pecinhas do outro, um a um, e quem terminar primeiro ganha. No xadrez, não. Você pode perder o peão, você pode perder o bispo, você pode perder a rainha, você pode perder a torre, você pode perder o cavalo. Você só não pode perder o rei. O checkmate é quando você mata o rei. Então, às vezes, a pessoa que conhece daquele jogo, ela parece estar momentaneamente perdendo, até que vem o checkmate. Rapaz, eu passava raiva com alguns colegas meus, que jogavam muito melhor do que eu. E eu, naquela minha mentalidade de dama, né, destruía um peão, destruía outro peão, destruía a rainha, destruía a torre, destruía o cavalo. Quando ia ver, perdia, tomava o checkmate. Porque alguém que tem a mentalidade estratégica enxerga o que o outro não enxerga. Portanto, quando Deus dá essa ordem para Moisés, aos olhos dos homens parece uma grande furada. Mas quando a coisa dá certo, Moisés olha para aquela situação e diz assim: verdadeiramente, Deus sabia o que ele estava fazendo. E eu te convido a você olhar para a sua vida, a você olhar para trás, a você olhar para as páginas do seu passado e avaliar se Deus sabia ou não sabia o que ele estava fazendo. Agora eu quero te dizer que esse mesmo Deus que te sustentou até aqui, Ele também vai te sustentar a partir daqui. É preciso continuar a confiar nesse Deus que permanece no controle de todas as coisas. Amém? O texto continua dizendo, então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Deus, e assim fizeram os israelitas. Agora eu preciso contextualizar algo para vocês bastante interessante. É preciso entender que nesse momento da história, o Egito é a nação mais poderosa do mundo. E o império está por um fio. Dobre a sua atenção por 5 minutinhos, deixa eu te explicar uma linha histórica para você compreender o desespero do faraó. O primeiro israelita a estar no Egito foi José. José é governador. José é filho direto de Jacó. Jacó, para quem não sabe, é Israel. Jacó e Israel são 2 nomes da mesma pessoa. Então José vai para o Egito, vocês conhecem a história, ele é vendido como escravo. Ele começa a trabalhar na casa de Potifar, que era um cara muito conhecido lá. Ele administra muito bem, ele cresce em fama, reputação, mas ele sofre uma calúnia da mulher de Potifar. Então ele é preso. Na prisão ele interpreta alguns sonhos. Quando ele interpreta alguns sonhos, aquilo chega no ouvido de Faraó. O faraó precisa da interpretação de um sonho. José é chamado, ele interpreta o sonho do faraó. O faraó fica encantado com aquilo e José se torna o governador do Egito. Quando José se torna governador do Egito e dá livramento não só ao Egito, mas a muitas nações, ele traz a família dele para morar no Egito. Nesse momento não era ainda uma nação, era só uma família. Então, literalmente, toda Israel passou a morar no Egito. Mas a Bíblia fala que chegou um tempo onde levantou-se um faraó que não conhecia a história de José. Aqui agora que eu preciso do seu entendimento, porque o que eu vou te falar agora não tem na Bíblia. Não é que é antibíblico, só não tem na Bíblia. Mas se você pesquisar na história, facilmente você vai identificar. Nesse tempo, no Egito, haviam 2 faraós. 2 faraós. O faraó egípcio, nacional, e um faraó estrangeiro. Na época de José, haviam 2 faraós. O faraó estrangeiro invadiu o Egito e conquistou o Egito e meio que expulsou o faraó nacional. Quem está entendendo até aqui? Todo mundo aqui, amém? Então, esse faraó egípcio, esse faraó, o gringo, né? O faraó gringo, ele era semita também, ele tinha vindo da mesma região de José, de Jacó, não eram parentes, não eram o mesmo povo, mas tinha vindo da mesma região. Ele vai lá, levanta José, aquela coisa toda. Só que chegou um tempo, depois de muito tempo, na verdade, José já tinha morrido, muitas gerações. O Egito, ele tem uma guerra civil onde o faraó nacional, o faraó egípcio, ele recupera o trono. Está todo mundo aqui até agora? Então o que acontece? Quando ele recupera o trono, que havia sido perdido por ataques estrangeiros, ele pensa o seguinte, espera aí, a gente passou por uma rebelião de um ataque de semitas. E agora tem um povo aqui que é semita e é um povo numeroso. O que é que a gente tem que fazer? Nós temos agora que escravizar esse povo. Porque se eles se rebelarem contra nós, esse é um problema militar muito sério. Então começa um processo de escravidão do povo de Israel no Egito, que vai baseado nessa história. O povo passa 400 anos no Egito, tem as 10 pragas, tem a liberação. E quando o povo de Israel sai do Egito, não era mais uma família pequena, era uma grande nação,
uma numerosíssima nação. E era a força de trabalho que movia o Egito, que era a maior nação da época. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, imagina agora, meu irmão, que o Brasil só tivesse trabalhador gringo, só imigrante trabalhasse no Brasil. Aí sai do Brasil todos os imigrantes de uma vez só. O que vai acontecer no país? Vai quebrar. A Bíblia fala que o faraó caiu em si. Meu pai, que besteira que eu fiz. E agora ele reúne todo o exército para tentar recuperar esses escravos que haviam sido libertos por Deus, por assim dizer. Então note que Deus está traçando toda uma estratégia temporária para dar uma vitória definitiva ao povo de Israel. Isso acontece também na nossa vida. Às vezes Deus cria um cenário temporário para resolver um problema definitivamente. Qual é o nosso problema? É que nós nos acostumamos a olhar a vida sempre com olhar do curto prazo. Irmão, a nossa mente só lembra do último Reels que a gente viu há 30 segundos atrás. O penúltimo a gente nem lembra mais. A nossa mente está acostumada com um tipo de aceleração que nunca houve na história. Então, nossa mente é de curtíssimo prazo. Se alguém te machuca hoje, toda a história da pessoa é jogada fora. Se há um problema hoje, tudo o que é bom que aconteceu no passado é jogado fora. Se há uma situação hoje da qual você não concorda com Deus, de repente toda a sua confiança em Deus é jogada fora. Mas nós precisamos entender que Deus não se move como nós nos movemos. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não age como nós agimos. Até porque quando Deus faz isso, e Ele permite que os egípcios cerquem os israelitas, acontece um problema muito grave. Eu quero que você vá comigo para o versículo 10. Abre sua Bíblia comigo, ou então olha lá no telão, no versículo 10, que vai dizer assim, ó: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás dele, e temeram muito e clamaram ao Senhor. Espera aí, vamos lá, vou contextualizar aqui. Esse povo havia visto 10 pragas nacionais sobre o Egito. Praga de mosca, praga de rã, praga que a água do Nilo virou sangue, praga do primogênito, praga da noite escura, na verdade que o dia pareceu noite, que tudo escuro ficou. Uma série de moveres de Deus esse povo viu. E de repente, por conta de uma circunstância, eles esqueceram de tudo o que Deus fez e se desesperaram. Isso se parece demais conosco. Parece que Deus pegou o raio-x do nosso coração e colocou em forma de pregação hoje. Porque é isso que acontece com a gente. A gente viveu o milagre, a gente viu o agir de Deus, a gente sabe que Deus é poderoso, a gente crê em Deus, mas sempre diante do surgimento do problema, os olhos da ansiedade superam os olhos da fé. Meu irmão ou minha irmã, quem crê em Jesus aqui, levanta a mão. Aqueles que creem em Jesus foram chamados para enxergar a vida não pelos olhos da ansiedade, mas pelos olhos da fé. Você não foi chamado para enxergar a vida apenas com o que os seus olhos carnais veem, apenas com o que a sua mente carnal consegue perceber, mas é pela palavra que Deus colocou no seu coração. Mas Tiago, a palavra de Deus não se encaixa com a realidade atual. Querido, permaneça com a palavra, porque a realidade vai mudar, mas a palavra dura para sempre. Passarão céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você precisa entender isso. E me desculpe, um evangelho gourmet, um evangelho apenas de frases de efeito na rede social não vai te sustentar no dia mau. Ou você tem a palavra no teu coração, ou meu irmão, lamento. Quando o povo de Deus viu o faraó chegando, eles se desesperaram. Vamos seguir a leitura. Lemos o versículo 10. Eles chegam para Moisés e falam o seguinte, olha só, versículo 11 agora, versículo 11. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixe-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Espera aí. O povo era escravo. Deus libertou o povo da escravidão. Aí agora o povo está dizendo, olha, era melhor a gente ter permanecido escravo do que morrer aqui agora. Não precisa levantar a mão nem confessar não, tá? Só para você mesmo, no teu coração. Não precisa manifestar não. Mas você já sentiu saudade do mundo e do pecado alguma vez?
Eu lembro de um irmão que estava dando testemunho, né, Luiz? E aí o irmão, ele contava assim, olha, quando era do mundo eu fazia, acontecia. Eu fazia tais coisas. Quando era do mundo, pá. Rapaz, que cara pecador, viu? O cara era especialista em pecar. O cara tinha pecado, tudo pecado, você imaginar, o cara tinha pecado. Rapaz, e quando era do mundo, quando era do mundo assim, de repente ele para no meio do testemunho, aí para assim e fala, ô tempinho bom. Um abraço para o irmão de Jones que me contou essa história. Claro que ele não é a pessoa da história, mas me contou, lembro até hoje. E de fato, você vê algumas pessoas contando a história do passado, parece que elas sentem saudade, né? Fala, meu irmão, eu acho que não saiu do seu coração ainda não. E novamente eu quero chamar a sua atenção para os símbolos que estão nesse texto. Quando se fala do povo de Deus sair do Egito, fala-se de uma simbologia muito forte da libertação de Deus do sistema do mundo, do sistema do pecado. Então, quando Deus tira o povo dele do Egito, isso é um símbolo do resgate que Deus faz em nós, do pecado. Está todo mundo aqui? Agora, da mesma forma que o faraó volta para tentar pegar o povo de volta, o pecado vai voltar para te pegar de volta. Mas tenha plena certeza disso. Mas, Tiago, se eu orar, se eu jejuar, se eu ficar 3 anos santo assim, bate o estágio probatório do concurso público, querido, você pode ser o mais santo que for, o pecado sempre estará à sua espreita. Da mesma forma que Faraó não aceitou facilmente a perda que ele teve, Satanás não vai aceitar facilmente perder você. É por isso que, desculpe frustrá-los, mas às vezes, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, as lutas até aumentam. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Alguém aqui se identificou? Meu irmão, o negócio é sério. Você entrega a vida para Jesus, Tiago, estava tudo ok na minha vida, só fiz dizer assim, não levanto minha mão, eu amo Jesus, tal, parece que o inferno se levantou, é fulano me perseguindo, e tal coisa deu errado, e não sei o que bloqueou, e fulano foi depositar na minha conta, depositou na conta errada, a confusão, e aquela coisa toda, aquele rebuliço, porque existem forças querendo desestruturar você, que não vão abrir mão de você fácil, mas nessa hora, quando o pecado bater a sua porta, quando o diabo se levantar contra você, você precisa se segurar na palavra de Deus, e saber que você está guardado debaixo das asas do Altíssimo. Aí tem aquela música, né? Quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar a tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós, e a vontade é sumir e calar a voz. Quem conhece aí? É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir, justamente. Agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Irmão Tiago, não estou aguentando mais, eu vou ceder. Meu irmão, você tem uma rica oportunidade, como você talvez jamais terá na sua vida, de demonstrar a sua fidelidade para Deus. Tem dias que parece que é Deus dizendo assim, ó, eu te amo. Mas tem dias que parece que é Deus dizendo assim, você me ama? É ou não é? Nesse momento onde as lutas aumentam, as tentações aumentam, as dificuldades aumentam, nós temos uma rica oportunidade de demonstrarmos a nossa fidelidade a Deus. Agora, sabe por que aqueles judeus, aqueles israelitas, eles sentiam saudade do passado, mesmo sendo libertos? Porque eles tiveram uma mudança de condição, mas não tiveram uma mudança de mentalidade. E terrível coisa é quando há uma mudança de condição sem uma mudança de mentalidade. Eu já contei aqui, desculpe até ser repetitivo, mas essa história é perfeita para ilustrar o que eu quero dizer. Quem se lembra do desastre de Mariana, a cidade de Mariana, lá em Minas Gerais, né? Teve um desastre lá com a empresa, e essa empresa foi condenada a pagar milhões para os habitantes ali, a cidade foi destruída praticamente toda, e teve um cara que foi num podcast contar que ele sempre foi pobre, e quando teve o desastre, ele perdeu tudo,
ele ganhou na indenização 400 mil reais da empresa para recomeçar. Só que ele gastou tudo em 30 dias. 30 dias. Essa mesma cara que você fez aí, a entrevistadora do podcast também fez. Ela celebrou, né? Rapaz, que bom, você deu uma virada na sua vida. Não, perdi tudo em 30 dias. Por quê? Olha a mentalidade dele, gente. Ele pensou o seguinte, olha, eu nunca tive 400 mil reais na vida. Eu também não sei quando é que eu vou ter de novo 400 mil reais na vida. Então, vou fazer todas as coisas que 400 mil reais me permite. Em 30 dias, ele voltou à miséria. Por quê? Ele teve uma mudança de condição, mas não teve uma mudança de mentalidade. Se você faz um pix, assim, olha para a cara de alguém e fala assim, olha, eu gostei de você, eu vou fazer um pix para você. Deus mandou fazer um pix. Você faz um pix para alguém que tem a mentalidade escassa, a pessoa na hora vai comprar um iPhone 16 Pro Max, 1 terabyte, e vai ainda parcelar, porque o pix que você deu não deu para pagar tudo, mas eu vou fazer a entrada. Não, essa dívida aqui eu parcelo aqui até a volta de Jesus, onde Cristo ainda paga a última parcela aí do carnê do baú. Mas alguém com a mentalidade empreendedora, pega aquele pix que você fez, meu irmão, quem conhece aqui o Rick Chester? O cara que vende água na praia. Não, fiz uma conta aqui que se eu pegar 10 reais, eu pego tantas águas, eu vendo as águas, eu ganho mais 20 reais, eu vou comprar e revender mais água, não sei o que. O cara era vendedor de água na praia e ganhava mais dinheiro do que quem tinha certificado de diploma universitário. Porque a mentalidade, meu irmão, e às vezes a nossa oração, se você estivesse no cartório do céu, agora, ouvindo as orações dos crentes, e Deus está falando aqui, que nem estava programado isso aqui, viu? Quem está recebendo isso aí? Estou me olhando com a cara feia, arretada. Eu não estou nem aí, meu compromisso é com Deus. Até o final você vai me amar. Se você estivesse no cartório do céu, recebendo as orações dos crentes, e você fosse classificar as orações dos crentes, 99% das orações é dizendo, Deus, muda minha condição, muda minha condição, muda minha condição. Dificilmente você vê um crente pedindo, muda minha mentalidade. Você vê o crente sempre clamando por uma mudança de cenário, nunca por uma mudança de perspectiva interior. Mas sabe qual é o problema? É que Deus mudou o cenário do povo de Israel aqui, mas o interior deles ainda era o interior de escravo. Sabe quem é que não tinha mente de escravo? Moisés. Moisés foi criado, Moisés é judeu, israelita, obviamente hebreu, mas ele foi criado na corte como filho da filha de Faraó. Então, embora ele fosse hebreu, inclusive ele chegou a matar um egípcio por amor ao povo dele hebreu. Perdão. Interceda pela minha vida agora. Aleluia. 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 Agora voltou. Embora Moisés tivesse sido um hebreu de nascimento, quando ele é criado na corte, como filho da filha de Faraó, como potencial faraó do futuro, ele cresce com outra mentalidade. Aí note que no início do capítulo, Deus fala com Moisés, dizendo assim, olha, eu vou deixar vocês ficarem cercados. É eu que estou fazendo vocês ficarem aí, porque o faraó vai achar que vocês estão perdidos. Eles vão vir atrás de vocês, e eu vou fazer a minha glória se manifestar. Todo mundo leu aqui junto, amém? O povo recebeu também essa notícia. Porque para Moisés fazer o povo ir para tal lugar, ele tem que explicar, eu estou mandando vocês aqui porque a palavra de Deus é essa. Só que embora Moisés e o povo tivessem escutado a mesma palavra, só Moisés creu, o povo não creu. E tem horas na vida que a gente precisa escolher entre clamar ou reclamar. Não gaste tempo reclamando. Use esse tempo para clamar. Às vezes, você pode até pedir para Deus assim, dizendo, Deus, eu não estou entendendo nada, me explica um pouquinho, mas só para ficar por dentro. Mas sabe por que Deus não explica muitas vezes? Porque a gente não tem estrutura para saber dos planos de Deus. A gente não tem estrutura para entender as nuances de Deus. A gente não tem capacidade de receber toda a revelação de uma vez só. O Salmo 119, 105 diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salvador é uma cidade privilegiada, e aqui nós temos o farol da Barra e o farol de Itapuã. Tem algum outro farol em Salvador, não? Qual? De Humaitá? Qual o quarto? Ó, Itapuã, Barra, Humaitá e... Rapaz, vocês não são de Salvador, não. O pessoal veio para o carnaval mesmo, ó. Só turista aqui, ó.
Mas São Marcelo? Tô acreditando em você, o que você falar aí. Não me cancelem ela aqui, gente. Brincadeira, São Marcelo, né? São Marcelo, né? Não é não? Não é não? Ih, o cara falou que não, e aí, velho? Mas é interessante que, independente de ser Piatão, Maitá, Barra ou qualquer farol, os faróis foram feitos com a finalidade náutica, né? Para um navio de lá de longe. São 3 mesmo? Então não tem um quarto, é o homem da fornalha mesmo, que parece com o filho do homem. Você estava na visão, que só tinha 3, você viu 4, você viu semelhante ao filho do homem. Só faltou você levantar e dizer assim, ele é o farol, Tiago, que ilumina a minha vida. Mas seguindo em frente, os faróis foram feitos com a finalidade náutica. Ou seja, para o navio lá de longe enxergar aquela luz, beleza? Às vezes, quando a gente ora a Deus, a gente quer que Deus nos dê uma luz tipo um farol. Ó Deus, me dá essa luz aqui para eu enxergar o caminho inteiro. Não só essa semana. Enxergar amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, minha vida inteira. Só que lâmpada para os meus pés e a tua palavra. A iluminação de Deus para a nossa mente se parece muito mais com um farol de carro. E não é que esses LEDs que o pessoal coloca aí que enxerga até a alma, não. É farolzinho básico mesmo. Onde você coloca na estrada e só dá para ver os próximos 15, 20 metros. Sabe por quê? Porque para você enxergar à frente, você tem que andar um pouco mais. Quando você pega uma lanterna, você vai para um lugar escuro, você aponta a lanterna tem um limite. Para você enxergar além, você tem que andar. Deus te dá uma palavra, você é fiel àquela palavra, e aí você vai enxergar mais coisas que você não enxergava antes. Sabe por que a gente quer enxergar o caminho todo logo de cara? Porque a gente não confia em Deus. A verdade é essa. E Deus nos convida a confiar de que Ele está no controle, mesmo que a gente não saiba os próximos passos. O povo, para encerrar aqui logo, questão de tempo, o povo estava cercado ali, o faraó chega, e eu quero ler com vocês agora o versículo 13, que é justamente a resposta de Moisés para o povo, quando Moisés fala assim: não temas, estejam quietos e vejam o livramento do Senhor que hoje fará. Os egípcios que hoje vocês veem nunca mais verão para sempre. E o Senhor pelejará por vocês e vós vos calareis. A pregação termina aqui. Se você for ler o texto em casa, no versículo seguinte, você vai perceber que é o texto que já fala sobre a abertura do Mar Vermelho. E é interessante porque Moisés fala com o povo, e terminando essa frase aqui, ele se direciona para Deus. Ele fala assim: Senhor, e começa a clamar a Deus. E Deus fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Volta a imagem, aquela imagem, Gilson, por favor. Não precisa colocar na transmissão, não. Deixa eu aparecer aqui, eu estou mais bonitinho, hoje vai dar tudo certo. Mas, olha só, o povo está aqui mais ou menos nessa ponta verde aqui, ó, essa mais esticada aqui, ó. Ali é ponta de farol de Humaitá, está ali, ó. O farol está cercando. Faraó cercando de um lado e o mar cercando do outro. Você vai marchar para onde, irmão? Do milagre por um pouco de tempo. Mas quando o povo encerra a passagem, o Ministério de Louvor pode subir aqui já se quiser. Quando o povo encerra a passagem, o mar se fecha e agora Faraó e seus cavaleiros perceberam que o milagre só era para Deus e para o povo de Deus. Eles finalmente se perceberam numa grande enrascada quando não tinham mais como voltar. E eles morrem ali. E Deus dá um grande livramento eterno para o povo dele. Se o povo saísse de boa, saísse em paz, certamente eles seriam perseguidos pelo Egito ainda durante muitos anos. A razão de ter tantas guerras entre o povo de Israel e povos estrangeiros, nesse momento, é porque esses povos estrangeiros, sendo o Egito um grande país, eles queriam fazer média com esse país. E eles iam lá e enfrentavam o povo de Deus. Só que o mesmo Deus que livrou eles da mão do Egito, livrava eles de outras lutas, porque esse mesmo Deus é o Deus de todos os dias. Muda a circunstância, muda a estação, muda o cenário, mas esse Deus continua o mesmo. Esse mesmo Deus que deu livramento ao povo dele há milênios atrás, nessa história em que humanamente parecia uma loucura. Fique num lugar onde não tem saída. Fique parado aí, não faça nada. Olha que loucura. Esse Deus está aqui hoje, te dizendo para você confiar nele. Confiar é diametralmente oposto
deixa eu me explicar melhor. Quanto pior a circunstância, mais difícil é confiar. Só que a circunstância é difícil que estica a sua fé. Quanto mais circunstância difícil você passa, mais oportunidade você tem de ter a fé esticada por Deus. Quem já encontrou um amigo de infância, qual você aprontou muito com ele? Aí você vai conversar com ele, você sorri com ele, né? Você ali desfruta talvez de uma companhia que você não tinha há muitos anos. A reconexão acontece. Aí começa um a contar a história do outro lá de há muito tempo atrás. Você conta a história que tudo deu certo ou a história que tudo deu errado? Isso aqui deu errado, irmão. Você lembra aquele dia lá que a gente foi lá, caiu o sinal do celular, não tinha como chamar ninguém, o pneu do carro furou, e passou um ladrão ainda e assaltou a gente, tá, lá. Deus quer ter história para contar com você. Esse Deus que controla as circunstâncias, que controla a sua vida, que controla a sua história. Esse Deus te chama para um lugar de confiança nessa noite. Esse Deus te chama para um lugar de dedicação nessa noite. Se coloque de pé nesse lugar. Feche seus olhos. Esse é o seu momento em fazer uma oração a Deus. A palavra foi pregada. Algumas coisas que eu sequer tinha preparado aqui. Eu sei que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Esse mesmo Deus que esteve com Moisés, que esteve com o povo dele no Egito, esse mesmo Deus está conosco. Você pode ter hoje desafios financeiros, desafios emocionais, desafios espirituais, de qualquer sorte. Deus está com você em todo o tempo. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
O vento sopra, a poeira sobe, o chão estremece e o coração dispara. O exército vem, o barulho das rodas de Faraó ecoa no vale. As correntes do passado ainda ressoam dos passos de quem foi livre, mas ainda teme voltar. O deserto se cala, o medo grita, o mar se impõe como um muro intransponível. E então surge a dúvida: Moisés, por que nos trouxe aqui? Era melhor ser escravo do que morrer no deserto. E o eco da escravidão ainda sussurra na alma de quem caminhou anos com grilhões. A memória do cativeiro pesa mais do que a visão da liberdade. O instinto do escravo é duvidar, hesitar, recuar, mas o chamado do filho é avançar, confiar, atravessar. O céu aguarda, o futuro clama e Deus responde: não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês. As nuvens se adensam, o cajado se ergue, o vento ruge como um grito da eternidade. As águas se contorcem como se a criação lembrasse quem é o seu autor. O mar, que sempre foi barreira, agora se curva como um servo diante da palavra do seu dono. Aleluia. O caminho se abre, a areia molhada vira estrada seca. A travessia que parecia impossível se torna testemunho de um Deus que não falha. O povo avança, os passos ecoam entre as muralhas líquidas, e eles pisam onde nunca se imaginou pisar. Eles atravessam onde nunca se imaginou atravessar. Mas o Egito vem atrás. O passado se recusa a ser esquecido. Os grilhões invisíveis tentam prender aqueles que já foram soltos, mas Deus, Deus não apenas liberta, Deus sepulta aquilo que te perseguia. O mesmo mar que abriu caminho para os filhos, agora se fecha para os inimigos. Os carros afundam, os soldados se debatem, as correntes do cativeiro descem ao fundo do oceano. O Egito não os seguirá mais, o passado não gritará mais, a escravidão não voltará mais. O mar se fechou, mas uma nova jornada se abriu, aleluia. O medo foi vencido, a fé nasceu. E se o mar está diante de você, não tema. Se o passado corre atrás de você, não pare. Se as vozes dizem que não há saída, levante os olhos. O impossível é uma oportunidade para Deus mostrar quem Ele é. O beco sem saída é só um palco para os milagres de Deus. E o desespero é só um prólogo de uma nova história, porque o Senhor lutará por você. Esse Deus está nos chamando nessa noite. Tem alguém aqui nesse lugar que nunca fez uma aliança com Jesus e quer fazer hoje à noite? Faça um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui, faça um sinal com sua mão. Talvez você nunca fez uma aliança com Deus antes, uma aliança pública, e nesse momento o Senhor tocou o seu coração e Ele te chama para sair do Egito. Alguém, se tiver alguém nesse lugar aqui, nós vamos orar. Faça um sinal com suas mãos, para que eu veja bem alto. Se não, uma pessoa ali, glória a Deus. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui que deseja fazer essa aliança com Jesus? Tem mais alguém aqui que entendeu essa mensagem que é hoje mudar de vida? Nós precisamos encerrar por conta do tempo, então eu vou perguntar por uma última vez. Tem outra pessoa ali, louvado seja o nome de Jesus. Tem mais alguém aqui que deseja fazer uma aliança com o Senhor? O Senhor marcou essa noite como um marco. Hoje Deus te tira do Egito e Ele te promove a uma nova história. Quem levantou a mão, vem aqui à frente rapidinho. Vem aqui à frente rapidinho. Nós vamos orar por vocês. Quero que toda a igreja levante suas mãos. Levante suas mãos aqui para frente. Levante suas mãos para eles. Pode vir. Você está acompanhando, né? Maravilha, glória a Deus. Qual é seu nome? Feche seus olhos. A igreja estende a mão em sinal de ministrar. E quem está aqui à frente levanta a mão em sinal de receber. Senhor Deus, muito obrigado por essas vidas que aqui estão. Eles são seus.
o Senhor os escolheu para que nessa noite um marco no mundo espiritual houvesse. Como igreja, nós clamamos nesse momento para que toda a corrente do maligno contra eles seja cancelada em nome de Jesus. Todo decreto de morte, todo decreto de maldição está cancelado agora em nome do Senhor Jesus. Qualquer proposta do maligno que tinha força no coração deles, perca a força agora em nome de Jesus. Que essa nova história que hoje começa, que o Senhor já havia escrito desde a eternidade, eu te peço, Pai, que nessa nova história o Senhor os sustente, o Senhor os capacite, o Senhor encha-os com teu Santo Espírito, e que a tua paz guarde o coração deles em cada decisão. Decisões que por vezes são muito difíceis, é difícil para todos, mas a tua paz vai guardá-los na convicção de fazer a sua vontade. E nós te pedimos, Deus, uma bênção especial sobre a vida deles nessa noite, e que o Senhor os fortaleça e os sustente, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. A igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, pode voltar aos seus lugares. Deus abençoe ricamente. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai, por essa palavra ministrada pelas vidas que aqui estão, pelas vidas que estão no online. Nós te pedimos, Deus, para que essa palavra ministrada nessa noite não seja apenas uma descarga de emoção, mas que seja uma direção nas nossas vidas, uma direção a ser lembrada até mesmo nos piores dias. Até mesmo nos dias onde parece que o Senhor não entendeu a nossa dor, onde parece que o Senhor está nos mandando ficar ou ir para um lugar que não faz sentido. Que nesses dias possamos lembrar dessa palavra, Pai. Eu peço para que o teu Santo Espírito tatue-a em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, queridos. Deus abençoe a todos.